feito, mas se eles fizerem algo de errado. Então, Jó era esse homem. Aqui, irmãos, os irmãos já conhecem a história, a Bíblia diz também que o inimigo, ele rodeava a terra. E teve um dia que ele esteve perante Deus e ele falou, mas é fácil Jó te servir, é fácil Jó te adorar, ele tem tudo. Você abençoou a mão dele, não é assim que a palavra fala? Você deu tudo a ele. Então o Senhor Jesus fala para ele, então Deus fala assim, olha, você pode tocar então na vida material dele. E a Bíblia diz que é isso que acontece. Jó estava em um certo dia, em um certo momento, na sua rotina, e de repente começa a vir as notícias ruins. Alguém já viveu esse tempo aqui? A gente vive um dia em que só chega misericórdia, só notícia ruim. Aí você fala agora, você começa a profetizar, não, vai vir coisa boa, de repente só notícia ruim de novo. E parece que é uma época da vida que a gente vive, que não tem como, você precisa passar por aquele tempo, você precisa passar por aquele momento. Não dá para não viver aquele tempo. E geralmente é assim, uma notícia após a outra, só notícia ruim. Perdeu os gados foram mortos, de repente veio um vento lá do Oriente e bateu lá na casa, pronto, matou todos os filhos de Jó. E a Bíblia diz que então Jó se lança na terra, rasga suas vestes, raspa sua cabeça, e ali ele fala o quê? Aquilo que as irmãs cantaram aqui. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes quando nós entramos na prova e nós já entendemos que nós estamos na prova e nós fazemos igual o Jó. Não, Deus sabe de todas as coisas. Tudo ainda vai cooperar para o meu bem. Mas o problema é no decorrer disso, né? No decorrer do tempo, as coisas começam a ficar difíceis, ainda mais quando Deus muitas das vezes nos põe à prova. Né? Muitas das vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, vem para a igreja que a tua vida vai melhorar, vem para a igreja que Deus vai dar carro novo, vem para a igreja. Não. Se Deus tem uma prosperidade para a tua vida, nada vai impedir, vai vir para a tua vida. Mas se você não passou, tenha certeza, você vai passar por momentos assim, para quê? Para que você tenha uma maturidade com Deus, para que você conheça Deus de verdade. Deus é o Deus de bênção, mas Ele também é o Deus que muitas das vezes vai tirar algo que vai nos custar, que vai doer em nós também. Não tem como falar que o Evangelho é só alegria, é só bênção, é só vitória. Não é. O Senhor nos prometeu um dia que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisaríamos o quê? Ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu esse mundo e nós também iríamos vencer. Ai, pastora, mas eu estou vivendo tempos difíceis. Tenha certeza que eles vão passar, como se passaram também na vida de Jó, mas por um determinado tempo ele precisou passar por aquilo, para que depois lá no final do livro, ele olhasse e falasse, peraí, antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço esse Deus. Olha, irmãos, que lindo isso na nossa vida. Às vezes nós vamos passar por esse momento, mas é passageiro. Nós vamos adquirir ali maturidade e lá na frente o Senhor tem algo muito maior para entregar para mim e para você. Então não tem como nós pularmos etapas, não tem como a gente querer ir lá, avançar lá na frente, se antes nós precisamos ser provados para depois ser aprovados por Deus. Então Jó se encontra ali naquele momento, com o corpo dele com chagas, debilitado. E a mulher dele ali sai um pouco de perto dele. E então a Bíblia diz que os amigos começam a se achegar, né? Os 3 amigos de Jó. Chega até perto dele. E quando esses amigos chegam, um deles ali começa a dar esperança para Jó. Ele olha para Jó e fala assim, Jó, o Senhor faz coisas grandiosas. Grandes coisas o Senhor faz. Mas a Bíblia diz que é naquele momento em que nós vivemos assim também. Uma hora nós estamos bem com Deus, de repente nós nos sentimos fracos. De repente nós exaltamos Deus, de repente nós estamos lá embaixo. Às vezes a gente acorda com uma fé que a gente fala, meu Deus, que fé que eu estou hoje. Né? Não é assim? Tudo vai dar certo, ou em nome de Jesus as portas vão se abrir. Aí no outro dia nem parece o mesmo crente. A gente olha, o irmão como está, não sei, está difícil. Você fala, o que aconteceu com aquele homem, com aquela mulher de Deus que estava aqui ontem? Não é assim? É a vida de Jó. Então, quando nós olhamos para esse livro, nós nos vemos aqui também. E a Bíblia diz que esse momento chegou para aquele homem, em que nós folheamos aqui o livro e os capítulos, e ele começa a amaldiçoar o próprio dia em que ele nasceu.
Ele olha e fala assim: por que que eu não morri no ventre? Por que que o leite da minha mãe não se secou quando eu fui mamar? Por que que quando eu fui sair, que eu cheguei ao mundo, eu não morri logo ali? Por que que o dia que eu nasci não foi aniquilado da história? Nem era para estar aqui no calendário. Por que que esse dia existe? De tão triste que ele já estava se sentindo. Um homem que tinha acabado de falar: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Não é assim? É nossa vida. Às vezes nós estamos nos sentindo forte com Deus. Não é assim? Estamos sentindo que Deus está cuidando da gente. De repente, tudo se aquieta. E a gente pergunta: Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Não é, irmãos? É a nossa vida. E então Jó começa a ficar nesse estado de amaldiçoar o dia. E ele diz assim no versículo 3:26: nunca estive descansado, nem sosseguei e eu nem repousei, mas sobre mim veio a perturbação. Às vezes você vai olhar para a tua vida e vai falar: Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu tento andar honesto com as minhas coisas. E por que que eu estou vivendo isso? Não é, irmãos? Não é desse jeito? Às vezes a gente lida com pessoas que têm um mau caráter, uma mau índole, que às vezes engana a gente. E a gente olha e fala: Senhor, o que que eu fiz para merecer isso? Não é assim? Era o que Jó estava falando. Eu nem sosseguei, quer dizer, eu sempre ajudei, sempre fiz o bem, e agora esse mal me sobreveio. E aí você continua ali os versículos em que o capítulo 5, onde os amigos de Jó começam a se levantar e dar ali para Jó justificativas, para que Jó olhasse para Deus, para que Jó se lembrasse de quem ele era. E no capítulo 6, Jó começa a justificar as suas queixas. Pensa em um homem que era bom de argumento, era Jó. Ele sabia falar, com certeza era um melancólico. Ele traz as palavras de um jeito tão profundo que toca o nosso coração. Então ele diz assim, no versículo 6, 7. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, porque são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. Quem desse se eu não pudesse mais estar aqui? Quem desse se eu pudesse morrer, sair desse mundo? Jó estava em um estado não só físico, espiritual. Ele estava em um seu emocional abalado. O tempo em que nós vivemos, nós ouvimos muito sobre avivamento, não é assim? E todos nós queremos viver esse avivamento. Mas existe um momento em nossa vida em que o Espírito Santo precisa tratar a nossa alma. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e a nossa alma está batida, está cansada, está desanimada. Muitas das vezes nós queremos mais de Deus, queremos que o Senhor eleve os nossos pensamentos, queremos que nós olhamos para aquilo que o Senhor tem para nós, mas existe um momento na nossa vida em que nós nos sentimos assim como Jó, tristes, desanimados. Era o que Jó estava, angustiado. E ele diz assim, por isso eu não vou reprimir a minha boca, eu vou falar da angústia que está no meu espírito. Eu vou queixar da amargura que está na minha alma. Tudo isso ele ali conversando com seus amigos. Então nós podemos ver um homem debilitado, um homem totalmente diferente daquele homem do começo. Um homem que está agora com seu corpo físico cheio de chagas. Um homem que olha para si e fala: o meu osso está grudado na minha pele, está escura. Eu estou aqui acabado, vamos se dizer assim. Um homem que olhando para si mesmo, ele fala: eu não sei que esperança que eu estou tendo aqui em mim. Aleluia. Aí nós vamos continuar, irmãos. Lá no 12, continua. E aqui vem uma parte que eu acho lindo no livro de Jó. Ele diz assim, no 14:7. E é um dos versículos muito conhecidos por todos nós. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Olha que coisa linda. Olha, irmãos, que versículo. Nós vemos Jó agora, um homem debilitado, um homem triste, com o seu espírito ali abalado, mas que de repente dessa tristeza toda, ele consegue tirar um versículo de esperança para os nossos dias.
Um versículo em que quando nós olhamos, não tem como o nosso coração não se encher de alegria. Ele diz, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança. O que é na sua vida que você olha e você fala, isso foi cortado de mim. Isso não tem mais jeito, isso não tem mais esperança. Será que Deus pode trazer isso de novo? Será que eu posso viver esse momento de novo? Será que um dia eu fui um crente de oração? Será que ainda hoje eu posso ser esse crente? Aí aqui está dizendo, porque há esperança para aquilo que você viveu. Há esperança. Ai, mas se acabou. Não, há esperança para aquilo que se perdeu na sua vida. O que foi que você perdeu? Talvez você há um tempo atrás foi um crente de oração, um crente de busca, um crente que acreditava, e o Senhor Jesus está querendo hoje trazer um avivamento para a tua vida espiritual. Jesus hoje está querendo restaurar algo dentro de você. Mas aí você olha e fala assim, ei, há esperança, mesmo que se morrer, se apodrecer lá na raiz, mesmo que se secar, ainda há esperança para você. Aleluias, os pensamentos do Senhor são maiores, são muito mais elevados do que os seus. Aleluias, glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, no 18 e no 19, para mim é uma parte das mais lindas e tocantes da história de Jó. No 19:7 diz assim, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito por socorro, mas não há justiça. Quantas das vezes nós nos sentimos assim também? Muitas das vezes nós estamos perante o Senhor, estamos há um longo tempo nessa caminhada de servos de Deus, de cristão, e nós clamamos a Deus pela sua justiça por algo que nos aconteceu. Nós clamamos a Deus e parece que Deus se cala. Parece que nada está acontecendo. E nós, Senhor, o Senhor não está me vendo. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E parece que Deus se cala. Isso daqui, Jó estava dizendo. Eu estou gritando por socorro. Se você ler mais para frente, ele vai dizer, além de gritar por socorro, eu ainda estou de pé. Fazendo o quê? Tentando chamar a sua atenção para que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, olhe para mim, mas ele não olha. É o que Jó está dizendo. E eu não sei se você já viveu isso, mas nós já vivemos um tempo isso em casa. E pensa em um momento que é difícil. É quando Deus fica quieto na nossa vida. É quando Deus não fala, quando você ora, você busca, você clama. Como diz alguns hinos, o céu parece estar de bronze. Nada acontece. Meu Deus. Aí no 19:14, ele começa a se queixar de uma maneira mais profunda. E ele diz assim, Senhor, os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. As minhas servas, elas me acham estranho hoje. Eu chamei esses dias um servo para vir aqui e esse servo se virou contra mim e parecia que não me conhecia. Jó começa ali a dizer, aqueles que faziam parte do meu conselho hoje já não querem mais saber de mim. Ele estava em um momento muito triste da sua vida, assim como alguns de nós. Se não passamos, vamos passar. Mas isso daqui, irmãos, é a nossa vida que nós podemos ver nessa noite. E aí, mais uma vez, em momentos difíceis da nossa vida, nasce outro versículo que é tremendo. No 25 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluias. Eu percebo que em momentos da nossa vida em que nós não estamos achando que somos bons o suficiente para falar, que não somos bons o suficientes para cantar, em que não somos bons o suficiente para fazer nada, em que nós queremos muitas das vezes ficar dentro de um quarto fechado, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem falar da palavra, nós só queremos ficar ali no nosso canto. Existem momentos assim. Mas é nesse momento em que Jó tanto se queixa daquele estado que ele está, de tristeza, em que de repente surge dele, eu sei
que o meu Redentor vive e que em breve ele vai se levantar ao meu favor. Olha que lindo. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: Senhor, eu quero só ficar quietinho aqui. Mas é naquele momento em que algo de glorioso vai surgir através da sua vida. Às vezes é naquele momento em que um parente seu vai conhecer Jesus através da sua vida. Às vezes é naquele momento que você não quer falar, é naquele dia que você vai precisar abrir a tua boca. Às vezes é naquele momento que você fala: Senhor, hoje daqui eu nem vou me levantar da minha cama. É nesse momento que Deus quer que você se levante, e algo extraordinário vai acontecer através da sua vida. Nós podemos ver essas riquezas de detalhes, riquezas de versículos, em que hoje nós lemos ele, e nós trazemos esperança através dele ao nosso coração. Como que eles surgiram? Em momentos de dificuldade, em momento de tristeza, em momento em que nada de bom ele tinha a nos oferecer. É aí que surgiu esses versículos. Então, quando você estiver pensando em parar, estiver pensando em não falar, estiver pensando em se esconder, tenha certeza que é nesse momento que algo de muito extraordinário e muito grande vai surgir na tua vida. É nesse momento que Deus quer que você abra a tua boca. Não é tempo de você ficar trancado no teu quarto, não é tempo de você parar, estacionar, não é tempo de você achar que não tem jeito, não. Ei, é tempo de você abrir a tua boca, porque algo muito maior vai surgir através da sua vida. Amém? Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí você continua folheando comigo. Aqui, irmãos, é lindo demais. No 23. Se você puder ver aí comigo. Jó 23. Aleluias. Ele diz assim: se eu pudesse, ou se eu soubesse aonde eu poderia o achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia antes a ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me disseste. Porventura, segundo a sua grandeza e a grandeza do seu poder, contenderia ele comigo? Não, antes cuidaria de mim. Olha isso. Algumas igrejas no passado, algum tempo passado atrás, nós tínhamos um certo medo de chegar até Deus, porque nós tínhamos um pensamento e uma ideia de que Deus era um Deus irado, um Deus bravo, um Deus que ia fulminar a gente, não era assim? Às vezes a gente pecava, fazia algo e a gente falava: nossa, agora, não é? E aqui nesse versículo, ele explica muito bem isso. Ele disse assim: olha, se eu pudesse chegar até o tribunal de Deus, se eu soubesse onde é esse tribunal e eu pudesse agora ir lá e argumentar com ele o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Peraí, será que ele ia me pôr para fora? Será que ele não queria olhar para mim? Não. Antes de brigar comigo, vamos dizer assim, antes de ir lá e me dar uma bronca, antes de qualquer coisa, sabe o que Deus iria fazer comigo? Era o que Jó estava dizendo: ele cuidaria de mim. Às vezes nós entramos na casa do Senhor e todos nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, e muitas das vezes nós nos sentimos constrangidos por esse amor. Um amor que nós muitas das vezes olhamos e falamos assim: eu não merecia, de tão grande que é, não é assim? Nós muitas das vezes fracos, pequenos, machucados, entristecidos. E aqui eu acho lindo que ele diz assim: antes de qualquer coisa, Deus cuidaria de mim. E se eu pudesse me chegar perto dele agora. E hoje nós temos esse acesso. Quando nós entramos na nossa casa, no nosso quarto, fechamos a porta, nós estamos perante o tribunal de Deus. E ali nós podemos nos queixar das nossas dúvidas, nós podemos nos queixar dos nossos sentimentos, nós podemos conversar com Ele. E antes de Ele dizer qualquer coisa para nós sentimos aquele aconchego e aquele abraço do Espírito Santo. Nós nos sentimos amparados, porque antes de qualquer coisa, Ele cuida de nós. Antes de Deus te levar para as nações, antes de Deus te levar a alcançar algo maior, antes de qualquer coisa, Ele vai cuidar e vai tratar as tuas feridas. Era o que Jó estava querendo naquele momento, amém?
Jó 26 e 27, nós continuamos a ver os amigos de Jó alertando, tentando dar ali alguma instrução para que Jó se reanimasse de novo, vamos dizer assim. Mas no 29, aleluias, vem mais uma vez Jó se queixando daquilo que ele está vivendo. E o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que passaram, eu prossigo para o alvo, e eu olho para o alto, porque esse é o nosso destino. Esquecer das coisas que passou e vamos prosseguir, e prosseguir em conhecer a Deus. E quando eu leio esse capítulo 29, eu vejo Jó mais uma vez com saudade de quem ele foi um dia. E ele começa o livro dizendo assim: ah, quem me dera ser como nos meses passados. Quem me dera quando o segredo de Deus estava sobre mim. Quem me dera ter os meus filhos ao redor da minha mesa. Ai, que saudade daquele tempo em que eu chegava na praça e o jovem já vinha e colocava a cadeira para mim me sentar. Que saudade da minha mesa rodeada de gente. Olha isso, irmãos. Que saudade que eu tenho quando os homens que eram sábios se calavam perante mim. Um homem que agora está entristecido, olhando para trás e tendo saudade de um tempo em que ele viveu. Um homem que diz assim: eu era o olho do cego, eu era os pés dos coxos, era eu que socorria a viúva, era eu que amparava os necessitados. Esse era Jó. Só que agora ele se encontra com saudade de um tempo em que ele não tem mais. Ele se encontra com saudade de um tempo em que se passou, em que não é possível mais voltar. Aí no 30, 20 diz assim: eu clamo a ti, mas tu não me responde. De novo, estou em pé, mas para mim não me atentas. Será que eu fiz algo de errado? Se eu andei com vaidade, ou se é o meu pé que se apressou para o engano, o que eu fiz, em outras palavras? Meu Deus. Há um tempo atrás, irmãos, eu vivi esse capítulo aqui. Nós tivemos um tempo na nossa casa de bonança, um tempo muito bom. Um tempo em que nós íamos ao mercado e nós não víamos preço de nada. Todo fim de semana a gente ia ao shopping, a gente passeava. Não tinha algo que a gente chegasse ali, a gente olhasse e a gente não falasse: posso comprar, vou levar. Não sei se você já viveu esse tempo, mas eu tenho a certeza que o Senhor Jesus ainda fará com que você viva também. E esse tempo nós vivemos. Um tempo em que tudo que nós queríamos financeiramente nós tínhamos. Tempo em que nós tínhamos como comprar roupa para os nossos filhos, nós tínhamos tudo. E eu me lembro que nesse dia o pastor Daniel, nós estávamos no shopping e nós sentamos e ele falou assim: Senhor, obrigado. Porque hoje, se eu passar o cartão aqui no que for, não há nada que vai recusar. Obrigado por esse dia, porque eu sei que vai chegar o dia que eu vou tentar passar o cartão aqui e não vai passar nada. E eu naquele momento fui nas lojas, a gente comprou algumas coisas, eu fui embora e eu fiquei com aquilo no meu coração. E quando eu li esse capítulo, eu consegui entender o que Jó vivia. Porque é muito bom quando a gente tem a nossa mesa rodeada de gente, rodeada de amigos, não é assim? É muito bom quando a gente tem dinheiro para gastar e a gente entra no mercado e a gente fala para as crianças: pode pegar o que você quiser aí, não é assim? Mas o Senhor nos permitiu viver um tempo assim, em que a nossa mesa não tinha mais ninguém, em que nós entrávamos no mercado com o dinheiro contado. E a gente falava: hoje não dá para pegar. A gente vivia na semana, comprava para a semana, acabava, não tinha mais, ia de novo. E era aquela, sabe? Para quem viveu um tempo de bonança, você olhar e falar: meu Deus, o que está acontecendo? Né? E nós vivemos esse tempo. Vivemos um tempo em que era frio. E as crianças tinham roupa do ano passado. E quem sabe aqui que tem filho, sabe que você compra no ano, no outro já não dá mais. Tem que ser nova, porque fica curto, não dá, não tem como esconder, não é? Os braços já mostram que está curto. E nós não tínhamos dinheiro para comprar para os nossos filhos. E nós olhávamos em casa e nós falávamos: Senhor, o que nós fizemos?
Difícil. E o Senhor não nos respondia. E nós falamos assim: Senhor, nós sabemos que tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Nós sabemos que tudo isso vai passar, mas nos ajuda porque é muito difícil. Não existe um estado, irmãos, tão alto que você esteja que você não possa descer. E não existe um estado tão baixo que você esteja que Deus não seja poderoso o suficiente para te tirar de lá. E nós vivemos esse tempo na nossa casa, tempo difícil, que nós queríamos ir ao shopping, nós não podíamos, nós queríamos passear, nós não tinha como, não tinha. E nós vivíamos assim, vendo a provisão de Deus diária. Ia faltar, Deus provia. Não ia ter como Deus abrir a porta, sabe assim? Não sei quem viveu aqui, se você não viveu também você vai viver, ou se você está vivendo é para edificar a tua fé. E nós vivemos esse momento. Amigos longe, todo mundo distante, só nós e a nossa casa. E ali nós orávamos a Deus e perguntávamos o porquê de tudo aquilo. Até que um dia o Senhor Jesus preparou uma profeta do Senhor e levou até a nossa casa. E ela disse assim: olha, Deus manda dizer para vocês, aleluias, que vocês se perguntam o porquê de tudo isso, mas Deus pôs vocês à prova e vocês foram aprovados. E hoje se encerra esse ciclo na vida de vocês. A partir daquele dia tudo mudou. Aleluias. A partir daquele dia tudo começou a mudar na nossa vida. Nós conseguimos de novo ir ao shopping, que é o que nós mais gostamos, que é um passeio em família. Nós conseguimos ir ao mercado e comprar aquilo que nós desejamos. E muitas das vezes nós não olhamos preço, porque o Senhor tem nos abençoado com isso. E se você não é abençoado, creia que o Senhor Jesus também dará essa bênção para você e para sua família. E é difícil, irmãos, você viver um tempo em que as portas se fecham na sua vida. É difícil você viver um tempo em que tudo parece estar fechado diante de você. E depois de tantos Jó se queixar e ficar triste, ficar angustiado e sentir saudade de um tempo que passou, no capítulo 38 Deus começa a perguntar para Jó: Jó, agora eu vou falar com você. Aonde é que você estava quando eu fundava a terra? Aonde é, Jó, que você estava quando eu colocava limites aos mares? Aonde é, Jó, que você estava quando as bases estavam sendo fundadas sobre a terra? Muitas das vezes nós temos tantas perguntas para Deus, nós temos tantos questionamentos para com Deus, e muitas das vezes nós nos esquecemos que Ele é quem faz todas as coisas. A Bíblia diz que é Ele que abre a madre e é Ele que fecha também. É Ele que abre a porta e é Ele que fecha a porta também. É Ele que abençoa e é Ele que diz não também. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos disso. E quando eu leio isso daqui, eu penso: uau, os pensamentos de Deus é muito maior ao teu respeito. Ei, as promessas de Deus é muito mais altas e elevadas ao teu respeito, aleluias. Quando Jó achava que era o fim, Deus disse: não. Aonde é que você estava quando eu fundava a terra, Jó? Quando eu colocava os alicerces para sustentar a base da terra, aonde você estava? A Bíblia diz que Jó se cala, Jó não tem palavras para questionar ou para falar contra Deus, porque, irmãos, Ele sabe de tudo e nós não sabemos de nada. Ele sabe de todas as coisas. Se portas se fecharam na sua vida, creia que isso daí ainda vai cooperar para o teu bem. Se portas se abrem na sua vida, isso também vai cooperar para o teu bem. Eu acho lindo um versículo de João que ele diz assim: o homem nada tem se do céu não for enviado. Aleluias. E Jesus também depois, mais para frente, fala esse mesmo versículo. Tudo que você tem é Deus que envia para você. Pastor, eu estou aqui com uma doença, o médico já disse, creia que Ele é poderoso para te curar dessa doença. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Aí a Bíblia depois continua dizendo, e Deus ali continua falando com Jó. Aleluias. E aí no 42 é o que eu acho mais lindo de tudo isso aqui que nós estamos falando.
42, 3 diz assim: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha só o que Jó está dizendo: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei, os irmãos, quanto tempo tem de evangelho, de casa, de servir a Deus, mas eu já tenho alguns anos na casa do Senhor. Eu nasci no berço evangélico. E eu sempre ouvia muito testemunho. E eu ficava encantada, e eu amo ouvir testemunho de crente, porque edifica a nossa vida e a nossa fé, não é? E você, se puder, já se coloca de pé, para a gente encerrar, para mim não passar. E eu falava para Deus: Senhor, eu quero o meu testemunho, eu quero viver as minhas experiências com o Senhor. E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fala: por que eu estou vivendo isso? É as experiências que Deus está dando a você. Porque é muito bom a gente ouvir os testemunhos, mas é melhor ainda você ter os teus testemunhos. E eu por muito tempo eu ouvia os testemunhos das pessoas e eu queria o meu também. E o Senhor nos fez passar por esse momento difícil. Eu não sei qual é o momento difícil que você tem passado, se é uma cura, se é uma restauração, se é a sua vida espiritual, se é a tua empresa. Não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei dizer algo para você nessa noite: que tudo isso que você passa hoje não é em vão. Vidas serão transformadas e serão levadas a Cristo através da tua vida e do teu testemunho. Eu quero dizer para você também que o Senhor vai permitir você passar por coisas na vida, para você ter experiência com Ele, para no final você olhar e falar: antes eu ouvia falar, eu achava que eu conhecia, eu falava de coisa que eu não entendia, mas agora eu conheço o Deus que eu sirvo. Mas agora eu sei que a porta está fechada, mas ela vai se abrir. Eu sei que eu estou passando por esse momento, mas peraí, no passado eu passei também, Deus vai abrir de novo. Deus abriu para mim um dia lá no passado, essa porta não tinha como acontecer e Deus fez. É isso, irmãos, que faz a nossa fé e a nossa caminhada com Cristo. Que às vezes tem momento tão difícil que você passa, você fala: opa, não estou me balançando mais. Se fosse antes, nem na igreja eu ia, agora eu estou mais forte. É isso que acontece com a vida do cristão. Você se torna mais forte para aquilo que você vai enfrentar lá na frente. Então creia, o que você está passando hoje não é para a morte. Não é para a morte, é para gerar vida através de você. E para fechar, irmãos, essa palavra com chave de ouro, a palavra diz que o Senhor restitui a Jó tudo quanto antes ele possuía. Ele tinha saudade de um tempo, o Senhor deu tudo em dobro para ele. Deu as filhas mais lindas de todo o Oriente, ao que diz a palavra. Deu filhos, deu muito mais do que antes ele possuía. Eu quero orar pela sua vida, amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e eu já vou encerrar essa mensagem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos, a cada um, Senhor, das minhas irmãs. Espírito Santo de Deus, que venha, Senhor, o teu novo, que venha o teu de repente, que venha o teu agora sobre a vida de cada um. Muda, Senhor, o cativeiro dos teus filhos, das tuas filhas.